de Alagoas. E, na ocasião, eu estava colhendo os depoimentos das testemunhas, se não me engano, daquele Grossi, que era do Banco Central. E não a sei Tereza Grossi, né? Não, do presidente, que tinha esse nome também, não sei se é Grossi. E Romeu Tuma, que ia ser ouvido também. Quando o presidente, o advogado do presidente veio me trazer a carta e que ele renunciava ao mandato, porque verificou que não ia haver adiamento. Na ocasião, o presidente havia requerido que fosse inquirida uma testemunha, que é, agora me foge o nome de um antigo senador, um antigo ministro do Tribunal de Contas da União, e de um antigo assessor do presidente, e que pedia o adiamento da audiência para que ele fosse ouvido, essa testemunha que estava muito doente. Mas o atestado médico apontou tantos problemas de saúde que eu cheguei à conclusão que ele não podia ser ouvido, nem naquela ocasião, nem em outra. E então eu considerei dispensável a testemunha. Na verdade, o que seguiria também era um adiamento. Não houve adiamento. Quando o presidente percebeu que não ia haver adiamento, ele renunciou ao mandato. E tendo renunciado, o nome do senador era Tardes Ramalho, e ministro do Tribunal de Contas da União. O presidente renunciou ao mandato e então surgiu a primeira discussão. Tendo ele renunciado ao mandato, poderia prosseguir o Senado no julgamento de um ex-presidente da República, uma vez que ele deixou de ser quando renunciou? Essa é uma questão jurídica, tormentosa, e que eu expliquei do seguinte modo. As penas previstas no processo de impeachment para o presidente da República são a perda do mandato. E a outra pena, interdição do exercício de qualquer função pública por 8 anos. Surgia a questão, se a pena de interdição for a principal e a outra for acessória, como a principal já não pode ser imposta, a acessória também não pode mais. Se forem autônomas, independente de não se poder aplicar a primeira, pode se aplicar a segunda. E eu expliquei que a doutrina tinha posições em ambos os sentidos. Mas expliquei que no Supremo Tribunal Federal havia uma súmula vigorante naquela época, a 394, que dizia que um ex-presidente também tem que ser julgado no Supremo por crime comum. E por crime de responsabilidade seria no Senado, mesmo sendo ex. Isso depois foi alterado porque essa súmula foi revogada por proposta minha, mas isso depois do julgamento do presidente Collor. Então eu expus e disse, os senhores é que vão decidir se o processo prossegue ou não. Aí que começou a discussão, eu disse, não, agora não se vai discutir, agora nós vamos resolver o problema da posse do novo presidente. Suspendi a sessão, a renúncia foi lida na Câmara dos Deputados, e então o presidente Itamar Franco compareceu acompanhado do então ministro da Justiça, Célio Borja, e o ministro Célio Borja me disse, olha, o presidente está querendo tomar posse na segunda-feira, era uma sexta-feira. E eu ponderei, chamando Itamar Franco de presidente já. Mas, presidente, o senhor vai esperar de sexta para segunda? Nós acabamos de sair de um regime autoritário. O senhor sabe, imprensa livre, ainda há ressentimento nas áreas militares, o senhor vai esperar até lá? E ele disse, mas me disse o ministro Célio Borja que isso é o senhor quem decide. Ele falou, não, eu já decidi, eu apenas estou ponderando o senhor. Ah, o senhor já decidiu? Já decidi. E o que o senhor decidiu? Vai ser agora. O senhor vai tomar posse agora. Porque vai ser lida a renúncia e o senhor toma posse imediatamente. O país não pode ficar sem presidente, nem um minuto. Ele foi perfeitamente, ele disse. E então tomou posse, depois reabrimos a sessão. Reabrimos a sessão e tivemos que discutir se podia prosseguir ou se não podia prosseguir. E depois dos debates, de participação da acusação, da defesa, do Ministério Público, ficou entendido que podia prosseguir. E foi por esmagadora maioria que eles entendiam que podiam prosseguir. E aí passou o julgamento do mérito. Assim. Sendo assim,
o senhor julga procedente ou improcedente a acusação? E eles julgaram procedente por 72 votos a 3, se não me engano, era uma esmagadora maioria. E então foi assim que se impôs a pena de interdição do exercício da função pública. No curso do processo, o presidente Collor impetrou vários mandados de segurança no Supremo contra os meus atos e os atos da Câmara e do Senado. Todos eles foram denegados, inclusive aquele que ele impetrou contra a decisão minha do Senado de dar prosseguimento ao processo após a renúncia. E também esse foi denegado pelo Supremo Tribunal Federal. De maneira que depois disso o presidente deixou definitivamente o cargo, esteve impedido de concorrer a qualquer cargo público e mesmo qualquer função pública, cumpriu a sanção, já se candidatou a governador de Alagoas, não foi eleito, mas foi eleito senador da República. De maneira que tudo isso foi feito dentro das normas constitucionais e legais, com ampla defesa para o presidente e sem nenhum tumulto no país. As instituições funcionaram. As instituições funcionaram. E essa foi uma lição que a história do país deixou registrada. Tá certo. Ministro, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade tendo uma verdadeira aula de história, de ética, justiça e várias noções de cidadania com o ministro Sidney Sanches. Ministro, no bloco anterior abordávamos aí a questão do impeachment do presidente Fernando Collor. O senhor mostrou que no Senado ele foi condenado. Posteriormente, o Supremo o absolveu. Gostaria que o senhor explicasse um pouco o que aparentemente é um paradoxo. Bem, na verdade, essa é uma das questões mais interessantes para se esclarecer a população brasileira. Porque nada tem a ver o processo de responsabilidade sofrida pelo Supremo, pelo presidente Fernando Collor, no Senado, com o processo sofrido no Supremo Tribunal Federal. No Senado, a acusação é de falta de decoro no exercício do mandato de presidente da República. Essa falta de decoro consistia em receber dinheiro do ex-tesoureiro de campanha PC Farias para pagar suas despesas particulares, inclusive para a construção de obras na casa da Dinda e também para comprar um carro para uso dos filhos.